E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Conta Aí. E hoje a nossa presença do professor Thiago, que veio falar um pouco sobre uma data importantíssima para o nosso país. Oi Raine, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a toda a produção aqui do Vox, né? Dizer primeiro que eu admiro muito o trabalho de vocês, acho um trabalho muito sério, muito importante. A gente agradece imensamente, a gente fica muito feliz de ouvir isso, é um trabalho que a gente se orgulha muito de fazer e é muito legal receber esse prestígio de algum professor. Então, voltando ao assunto, a gente vai falar sobre o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, e esse marco histórico, ele tem diversas controvérsias. E, professor, eu queria perguntar sobre o grito da independência ou morte, que muitas vezes é sempre falado nas aulas de história. Ele de fato ocorreu? Não, de fato não ocorreu. A independência do Brasil, ela é uma grande construção diplomática. A ideia do grito, né, essa construção do símbolo do grito da independência, vai surgir, vai aparecer como uma referência sobre a independência muito tempo depois. Sobre o dia, sobre o 7 de setembro, Dom Pedro estava em Santos no dia da independência, no dia 6 na verdade, né, ele estava em Santos, e no dia 7 ele volta de Santos para o Rio de Janeiro, quando ele é interrompido na sua viagem por um mensageiro que dizia que Dom João VI encaminharia uma tropa, né, um exército de mercenários, inclusive, compondo ingleses, para levá-lo à força para Portugal de volta. E Dom Pedro se recusa a fazer isso. Só que é importante a gente lembrar, né, que uma viagem dessa era uma viagem de vários dias. É uma viagem muito longa, uma viagem muito cansativa, e as pessoas usavam roupas leves, né, roupas simples. Então aquela roupa de gala toda, aquilo não existe, né, aquilo é uma construção. Tampouco a fala independência ou morte é dita por Dom Pedro. Muito provavelmente o que ele falou é assim: eu só saio do Brasil morto, né? Nem que para isso eu precise proclamar a independência. Então a fala dele é um pouquinho diferente, ela não tem esse sentido de bravura, ela não tem esse sentido heróico, né? E é mais uma indignação pessoal dele, Dom Pedro, que queria poder, com um pai que queria tirá-lo daqui, né? Ou controlá-lo aqui no Brasil. E além dessa questão do grito, a gente também tem o quadro, né, Independência ou Morte, feito por Pedro Américo, que ao relacionar com os fatos históricos e ao relacionar com o que o professor acabou de dizer sobre as roupas, a gente pode dizer que não foi bem assim que aconteceu. Professor, essa existência desse quadro, a gente pode afirmar que existe certa glamorização, estigmatização da independência, do ato dela? Sim, sem dúvida, Rainha. O quadro, primeiro que ele é encomendado, né, o quadro é de 1888, ele é encomendado numa tentativa de supervalorizar esse ato da independência, né, de supervalorizar Dom Pedro I para legitimar um governo que era bastante decadente na época, né? O Pedro Américo ele é contratado para uma série de pinturas a respeito do Brasil, mas essa em específico tinha toda uma construção, toda uma ideia de cenário. Então o Pedro Américo monta o cenário. Né, a conversa que Dom Pedro tem com o seu mensageiro, como eu falei agora há pouco, acontece de fato às margens do Rio Ipiranga, mas existe uma construção para dar esse glamour que você falou. Se a gente olhar o quadro, existem dois grupos que estão divididos em dois lugares no quadro, né, um grupo de militares e um grupo de diplomatas, representando essas pessoas que estavam no poder naquele momento, os latifundiários e os militares. É legal o quadro porque o Dom Pedro ele é colocado numa posição um pouco mais alta e central, e tem gramas, né, onde ele está, e em volta dele tem uma região de terra batida, né, que faz um círculo por onde essas pessoas estão, criando uma espécie de uma órbita ao entorno do Dom Pedro I. Então não são só as roupas, a própria posição do Dom Pedro dá essa impressão de que essa elite orbita ao entorno dele. E o quadro tem uma série de falhas assim que são grotescas, né? Por exemplo, pinta-se uma espécie de cavalo que em 1822 não tinha no Brasil, que não tinha sido trazido ainda para o Brasil. E uma série de mensagens são colocadas ali por Pedro Américo para dar uma cutucada, né? Então o centro do quadro é todo glamorizado, mas o Pedro Américo deixa um recado, né? Se a gente olhar do lado esquerdo, né, de quem está olhando para o quadro, tem um carro de boi, né, ao fundo, que está andando numa situação completamente alheia àquilo ali. Tem um trabalhador que está sem camisa, está puxando um boi, se eu não me engano, uma carroça, um boi, acho que é um boi, e ele tem uma posição de espanto, né? Então ele está com o corpo inclinado para trás, espantado com aquilo que está acontecendo. Então o Pedro Américo também deixa uma mensagem, apesar de glamorizar, ele deixa um recado que é, a independência aconteceu pela elite para a elite e o povo ficou à periferia, né? O povo ficou à margem. E,
professor, também sobre a criação da identidade do brasileiro, você disse sobre a compra da independência, né? A gente sabe que em outros países latino-americanos, a independência foi uma conquista, foi sobre guerras, foi até nos hinos, né, desses países a gente tem essa mensagem de honra, bravura. Os povos originários desses países são muito mais valorizados, né? Eles dão muito mais importância, o que infelizmente não ocorre, né, no território brasileiro, como a gente pode perceber nessas notícias que saem no jornal. Todos os dias a gente vê algum tipo de discriminação com o povo indígena e perdendo seus direitos, por mais que eles tentem cada vez mais conquistá-los, né? Sim. E também a construção, né, do brasileiro, ele tem muitos reflexos estadunidenses, né? Exato. O que é muito triste da gente saber. Exato. Essa desvalorização dos indígenas tem muito a ver com o próprio Estados Unidos também, né, Rainha? Os americanos também não olham para os seus povos originários, né? E o brasileiro tem um pouco disso, né? A gente fala muito pouco dos indígenas na nossa literatura, na nossa cultura, e quando fala é o macunaíma, né, que é o preguiçoso. A gente continua tratando o indígena nativo brasileiro como um povo ultrapassado, como um povo preguiçoso, como um povo que não quer trabalhar. Então a gente tem um olhar para a população originária muito ruim, né, de muito preconceito, enquanto na América Latina a gente tem lutas e movimentos e, enfim, né, o olhar sobre, o pensar sobre a população indígena tem um outro sentido, né? É muito triste ver que os indígenas são vistos como povos fora da nossa realidade, muito distantes e que são só mais um problema que a gente tem para lidar. E, professor, sobre a preservação da cultura e o cuidado com a memória, a gente tem o Museu Ipiranga, que em 2018 foi tomado por chamas, infelizmente, né? Lembro de ver nos noticiários, e foi uma perda enorme para o nosso país, uma perda enorme para a história, né? Porque registros históricos de importância inimaginável foram perdidos naquele dia. Sim, olha, Rainha, eu acho que a gente ainda não consegue dizer o tamanho do prejuízo. Porque muita coisa que existia no Museu Ipiranga ainda eram coisas que estavam em estudo. Eu penso que não só o Museu do Ipiranga, né, mas a gente tem situações semelhantes no Rio de Janeiro. Né? Então, o Museu da Língua Portuguesa. Há um descaso, não tem como não falar isso, né? Há um descaso do governo brasileiro, do Estado brasileiro, de um modo geral, ao longo dos anos, com a nossa memória, com a nossa construção identitária. Eu me lembro muito do Rio de Janeiro, os avisos foram dados de forma muito forte, né, dizendo, existe um problema, é arriscado, vai pegar fogo, e pegou. Né? O Museu do Ipiranga também avisaram, disseram, tá faltando grana, tá faltando estrutura, precisa cuidar, se não cuidar vai perder, e perdeu. A gente sabe o que perdeu, mas existe uma impossibilidade de dizer o que se perdeu no sentido de construções que não foram feitas a tempo. O incêndio do Museu do Ipiranga, ele queimou produtos, mas ele queimou a história do Brasil. E apresenta a negligência de forma escancarada do governo, né? Total. Porque se houvesse algum tipo de alarme de incêndio também, e se eu não me engano também foi parte da fiação que poderia ter sido restaurada, mas não quiseram restaurar. Exato. E agora estão pagando prejuízo. O Museu do Ipiranga ele foi reaberto, ele está custando R$30 a inteira, 15 para estudante e meia, né, para quem tem menos de 12 anos, idosos. Fica aí a dica, visitem o Museu do Ipiranga, é uma experiência super bacana. E, professor, infelizmente o papo está acabando, eu fico muito triste. Que pena. Pena mesmo, foi muito legal de receber o senhor aqui. Obrigado. É uma honra enorme estar batendo esse papo com Obrigado. você. Espero que próximas vezes talvez apareça aqui, né? É só convidar. E para vocês aí de casa, fiquem ligados para os próximos vídeos do Conta Aí.